Que bom estarmos juntos novamente e hoje lhes falaremos sobre um tema extremamente interessante, qual seja, quem são os mensageiros em algumas das mais diversas crenças religiosas conhecidas. É um tema extremamente interessante, no meu entender, creio que de todos nós, ao final, acharemos também isso. Mas também, se não acharmos, não tem problema. A diversidade, a pluralidade de opiniões, de ideias, é extremamente salutar. Bom, Hermes era um deus grego e era o mensageiro de Zeus, o deus supremo grego, que mandava no campinho lá, se chamava Zeus. E Hermes era o mensageiro de Zeus junto aos demais deuses do Olimpo. E, coincidentemente, Hermes era filho de Zeus com uma ninfa de nome Maia. Hermes era tido como irreverente, era o transmissor da riqueza, da fertilidade, da magia. Prestem atenção nesse tempo. Da magia, das encruzilhadas encontradas nas estrelas, da boa e da má sorte, conforme os desejos que lhes são endereçados. E o seu nome significa marcador de fronteiras, ou seja, cada vez que vocês ouvirem marcador de fronteiras, lembrem-se de Hermes. E ele era ainda, Hermes, o condutor das almas até o submundo de Hades, sendo até hoje cultuado em pequenos arranjos, em pequenos altares, em pequenos cubículos de pedra colocados nas estradas da Grécia. Eu já encontrei alguns por lá quando eu fui. Usava um cajado com duas serpentes e asas, chamado caduceu. Esse caduceu, que hoje é um símbolo da medicina, do pessoal de farmácia, que são duas serpentes enroladas. Bom, e era dotado de uma conversa extremamente envolvente. Estou falando de Hermes. Era bom de lábia, gente, bom de lábia. E em Roma, ele era chamado de Mercúrio, com quase todas as características do Hermes grego, sendo ambos extremamente inteligentes. Percebam, tanto na Grécia quanto em Roma, eram tidos como extremamente inteligentes, observadores e exerciam uma influência sobre o comércio em geral. No Egito, das pirâmides, esse papel de mensageiro era atribuído a Anubis, que era encarregado de pesar a alma dos mortos no tribunal de Osíris e também de transitar entre os deuses. Na Índia, o mensageiro era Agni. Entre os sumérios era Asusurnamir. E vamos encontrar tantos mensageiros quantos forem as civilizações questionadas. Por sua vez, já falando de algo mais nacional, mais africano, mais brasileiro, vamos encontrar o Exu, tanto no candomblé quanto na Umbanda, que é igualmente o transmissor das determinações do orixá Oxalá aos demais orixás, como também aos humanos. Exu é um orixá de muito poder, por vezes enigmático, em outras ocasiões é dócil, amistoso, em outras ocasiões chega a ser até rude. É um abridor de caminhos nas estradas da vida. Já lhes falei lá em cima isso de Hermes. Sendo um grande conhecedor de todos os assuntos que permeiam a nossa vida. Tanto na Umbanda quanto no Candomblé, é louvado em primeiro lugar, pois Exu recebeu essa homenagem e Oxalá tendo assim sido distinguido. Por quê? Isso deveu-se porque certa vez Oxalá, estando indisposto, pediu ao Oxum que lhe fizesse um chá, tendo ela dito: "Espera um pouquinho, pai, eu estou aqui penteando meu cabelo." Tá bom. Estava secando os cabelos e já vou fazer. Pediu então ao Ogum.
Alguns dizem assim, espera só um pouquinho, pai, eu estou terminando de fazer uma lança aqui, estava lá no ferro, fazendo, na bigorna, batendo para fazer uma lança bem bonita, bem afiada. Aí chegou e falou para Iemanjá, Iemanjá, faz um chazinho para mim, por favor, estou meio indisposto aqui. Aí Iemanjá disse assim, para só um pouquinho, estou cansada, eu vou ali no mar tomar um banho para me refrescar e já lhe faço esse chazinho. Aí pediu para o Oxóssi, o caçador, o mantenedor de toda a comunidade, Oxóssi, faz um chazinho para o seu pai. Peraí, parei um pouquinho, meu pai, que eu estou limpando uma caça aqui, que eu acabei de abater para fazer uma comida para depois. Espera só um pouquinho que eu já vou fazer para o senhor. Exu, que estava ali no cantinho, só ouvindo tudo, disse assim, pai, posso fazer para o senhor esse chá? Não deixou nem o Oxalá responder. Saiu na carreira, foi lá, catou a erva que sabia que faria bem a Oxalá, fez o chá e Oxalá, evidentemente, ficou bom. Daí ter sido, então, cantado em todas as crenças de matriz africana em primeiro lugar. A Igreja Católica, lá vem a Igreja Católica Apostólica Romana, via na Bíblia e no próprio Alcorão, erroneamente identificava Exu como o diabo, como o mal, fruto de um colonialismo exacerbado, que no fundo mesmo, significa o desejo pelo poder. Ah, esse poder, quantas vítimas já causou e quantas vítimas faz hoje em dia, e infelizmente, quantas vítimas ainda fará no futuro. Outro sim, Paulo, o apóstolo, ou São Paulo, como queiram, através das suas pregações, das suas epístolas, foi um grande difusor do cristianismo, ao levar seus ensinamentos a muitas comunidades, não deixando de ser assim também um grande mensageiro. Paulo, que antes era Saulo, era um cidadão romano e perseguia inabalavelmente os cristãos. Até que um dia, na estrada de Damasco, Jesus apareceu-lhe numa visão e ele, viu uma grande luz, se prostrou ao chão, ficou 3 dias cegos. E a partir daquele dia, nunca mais ele perseguiu os judeus, tendo se convertido, inclusive, ao cristianismo. Ele perseguia tanto os judeus quanto os cristãos, principalmente os cristãos. Bom, a partir daí, Paulo foi indiscutivelmente um grande mensageiro. E eu posso afirmar com segurança, que foi daí, de Paulo, que o cristianismo se expandiu. Foi preso diversas vezes e foi executado em Roma, de uma forma terrível. Foi decapitado, pois assim os romanos criam que se eu arrancasse a cabeça do dito cujo, as ideias que ele propagava seriam exterminadas, seriam esquecidas. O importante, meus amigos, minhas amigas, é que percebamos, ora pela nossa fé, ora pela nossa razão, que em todas as crenças sempre houve um mensageiro a permear os contatos entre os deuses, entre esses e a humanidade. E por que sempre houve e sempre haverão tais mensageiros? Pergunta capital. Vou repeti-la. E por que sempre houve, há e sempre haverão mensageiros? É uma questão profunda, pois quem sabe sempre creiamos que precisamos de alguém a nos amparar, a nos apoiar em nossas súplicas, ou quem sabe, a nível de deidades, a nível dos deuses, que fique estabelecida uma hierarquia escalonada, que no fundo justifique a necessidade de um poder. Sempre um poder, né, minha gente? Sempre um poder. Daí a gente tira algumas conclusões. Eu lhes peço que, por favor, se tiverem gostado do texto ou não gostado, critiquem. Isso é bom para mim, eu aprendo mais.
Se tiverem gostado, que bom, deem um like aí no lugar necessário e reflitam, sobretudo, que muitas vezes nós, pessoas, os mensageiros nas nossas comunidades, nas nossas casas, no nosso local de trabalho, nas nossas reuniões sociais. Existem outros lugares também onde existem mensageiros. Normalmente, por exemplo, um mestre de cerimônias que ouve o que lhes é pedido e repassa aos circunstantes. É um mestre de cerimônias. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Sejamos sempre mensageiros da bondade, do amor, da caridade, que a caridade, tenho certeza, é o amor em movimento. Até outra vez, até semana que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer. Sejamos felizes hoje e sempre. Tchau, tchau.